Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos para mais uma aula de matemática, tá? Aqui é a professora Sabrina e vamos compreender o que está no assunto de hoje, tá bom? No capítulo 1, na página 78, peguem o livro de vocês aí para que vocês possam acompanhar e compreender o assunto, tá bom? Nós vamos ver a página 78, 79 e 80, tá bom? Esse capítulo ele fala sobre as transformações no plano. Mas em que plano? E que transformações são essas? Vejam só, nós vimos nas aulas anteriores, revisamos sobre as figuras geométricas, que são os polígonos, né? Uma figura plana, que são formadas por linhas fechadas simples, né? Composta apenas de segmentos de reta e que tem vértices, lados e ângulos internos. Nós vimos o triângulo, vimos o quadrado, o pentágono, né? O hexágono, e todos eles são fechados, todos eles não se cruzam, né? São formados por linhas fechadas simples, todos têm vértices, lados e ângulos internos. Então, nós vamos utilizar esses polígonos aqui nesse plano, que é um plano chamado de plano cartesiano, tá? Mas para que vocês pudessem compreender esse assunto, a gente tinha que relembrar o que são polígonos, né? Para transformar esses polígonos no plano, tá? Antes de irmos aqui diretamente para o livro de vocês, que a gente possa entender aqui, nós vamos ver uma breve explicação aqui, em outra parte que eu copiei aqui para vocês, tá bom? Para que a gente possa entender. Plano cartesiano. Como será que isso funciona? Vamos ver? O plano cartesiano, na verdade, é um sistema criado pelo matemático René Descartes. E o plano cartesiano nada mais é, gente, do que essa figura aqui, ó. Do que duas retas, tá? Que se cruzam. A reta Y, tá? Que é essa que está na vertical. E a reta X, que está na horizontal, né? É fácil de relembrar, porque a gente sabe que horizontal é o horizonte, onde o sol nasce, né? Então, ó, X é na horizontal e Y é na vertical. Essa aqui está como se fosse em pé, tá certo? Então, esse daqui é o plano cartesiano de René Descartes, tá bom? Ele fez esse plano, nada mais é do que esse aqui, duas retas que se cruzam, tá? E aqui elas formam ângulos, ó. Ela forma um ângulo aqui de 90 graus, aqui também é outro ângulo de 90 graus, aqui também 90 graus e aqui também 90 graus. Vocês podem ver que tem 4 partezinhas que nós chamamos de quadrante, ó. Aqui, quadrante 1, aí vai vindo aqui, ó, quadrante 2, quadrante 3 e o quadrante 4, tá bom? Vamos entender? Aí, ó. O eixo X é chamado de eixo das abscissas, ó. Observa aqui, ó. Eixo X, que está na horizontal, ele é chamado do eixo das abscissas. E o eixo Y, que é esse da vertical, é chamado eixo das ordenadas, tá bom? Eles têm nome, então. O X, a reta X é o eixo das abscissas e a reta Y é o eixo das ordenadas, tá bom? Um ponto no plano cartesiano é a associação de um valor do eixo X e outro do eixo Y. Esse ponto é chamado de par ordenado X e Y. Ou seja, X vai ter um valor, por exemplo, pode ser 2, tá? E Y também terá um valor, pode ser 3, 4. É só para exemplificar aqui para vocês, tá bom? Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar aqui X, o par ordenado aqui vai ser 2, tá? E Y, 7. Um exemplo só. Esse é um par ordenado, tá? 2 foi o valor que a gente encontrou na reta das abscissas, que é o X. E 7 foi o valor que nós encontramos na reta das ordenadas, que é o eixo Y, tá? No caso, seria assim. 2 estava aqui, né? Nessa reta. E o 7 nessa reta aqui, Y, tá bom? Formou um par ordenado, tá? O par ordenado é sempre formado assim, por X e Y, tá certo, pessoal? Bom, aí nós vimos aqui dos quadrantes, né? Que ele fala, ó, os dois eixos X e Y dividem o plano cartesiano em 4, tá vendo, ó? 4 quadrantes, que foi o que nós vimos aqui, ó. Primeiro quadrante X e Y,
segundo quadrante, o x já é negativo, você pode observar ó, que essa partezinha aqui já é a parte negativa da reta x, porque começa aqui 0, né? Aí 0, 1, 2, 3, 4, e quem vem antes de 0 não são os números negativos, então aí o 0 aqui, né? Aí menos 1, menos 2, menos 3, então você pode observar que aqui o x vai ser negativo no segundo quadrante e o y positivo, ó, porque tá para cima, né? Aqui tá 1, 2, 3, 4, tá bom? No terceiro quadrante, os dois eixos vão ser negativos. Pode observar, ó, porque aqui é abaixo, né, do zero, é menos 1 na reta y, e aqui também, tá? É antes do zero, né, os números negativos do eixo x. E aqui, no quarto quadrante, x positivo, ó, está vindo para cá depois do zero, e o y negativo, que está abaixo do zero, tá bom? Construção do sistema de coordenadas cartesianas, ó. O plano é esse, bem simples e fácil. Nós temos duas retas que se cruzam entre si e formam o plano cartesiano. No caso, tá? No caso, nós temos aqui a reta y, como a gente falou para você, como eu falei para vocês, né? E aqui nós temos a reta x. Elas se cruzam porque elas são perpendiculares, formam um ângulo de 90 graus, né, entre si. Então, elas são perpendiculares e elas formam esse plano cartesiano, tá? A reta y e a reta x. A reta y está na vertical e a reta x está na horizontal, tá? Daqui para cima, nós temos os números positivos de y, né? Daqui para baixo, nós temos os números negativos de y, né? Porque o zero está aqui no meio. E se a gente observar agora a reta x, nós vamos ter daqui para cá os números positivos de x e daqui para cá os números negativos de x, tá bom? Vamos lá? Olha aqui. Aí, ó, tá vendo? Com os números. A reta y, tá? Com todos os seus valores, ó, o zero tá no meio para as duas retas, né? Então, aqui, ó, subindo y são positivos, descendo y são negativos. Observando agora a reta x, a horizontal. Do zero para cá são positivos e do zero voltando são os negativos. Por isso que nós fizemos isso aqui, ó. Exemplificamos aqui, ó. O primeiro quadrante, todos são positivos. Aí no segundo quadrante nós vimos que o x é negativo, né, ó. X negativo. Por quê? Porque daqui para cá são os números negativos de x. Tá bom? Aqui, ó, no terceiro quadrante, observa, daqui para cá não são os números negativos de x e também aqui para baixo não são os números negativos de y. Então, no terceiro quadrante, tanto o x quanto o y são negativos. Tá bom? Vamos continuar. Aí foi isso que nós vimos, né? Relembrando, voltando aqui, só para dar uma breve explicação, nós vimos que a reta horizontal deve ser identificada como a reta x. Essa reta horizontal aqui é o eixo das abscissas, tá? É o x. E a reta vertical é o eixo y, tá bom? É o eixo das ordenadas. Além disso, o ponto onde essas retas se cruzam é o ponto de origem, é o par ordenado 0, 0. Aqui, onde elas estão se cruzando, vai ser o par ordenado 0, 0, tá bom? Aqui onde elas se cruzam, né? Bom, pessoal, vamos ver o que vocês vão fazer em casa. Vocês vão fazer uma ampliação e redução com o uso da malha quadriculada, tá bom? Vocês vão resolver essa questão no caderno de vocês e vão enviar pela plataforma para que eu possa corrigir, tá bom, pessoal? O primeiro quesito pede para que você reproduza o polígono a seguir em uma malha quadriculada e responda. Você não precisa desenhar esse aqui, mas se quiser, tá? Você pode desenhar de acordo com as perguntas que ele está fazendo aqui, tá bom? Letra A. Quantos lados de quadradinho compõem cada lado desse polígono? Um lado, nós sabemos que são essas partes aqui, né? Ó, esse primeiro lado tem quantos quadradinhos? Super simples. 1, 2, 3. Esse outro aqui tem quantos? Esse lado aqui, esse lado, esse lado, esse e esse. Só isso. Vocês vão dizer quantos lados de quadradinho compõem cada lado.
Na letra B, ele pede para que você desenhe nessa mesma malha um polígono com a mesma forma desse polígono, só que triplicando a quantidade de lados. Ou seja, quanto deu aqui? Não tem 3? Triplicar é multiplicar por 3, né? Então, você vai fazer o seguinte, 3 vezes 3. Quanto é 3 vezes 3? 9. Então, ao invés de ter só 3 quadradinhos, você vai desenhar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, você vai precisar fazer essa malha quadriculada no seu caderno, na letra B, tá? Aí, depois você vem para esse outro lado. Tem 1, 2, 3, 4, 5. Multiplicando por 3, 5 vezes 3 dá 15. Então, agora vocês vão fazer 15 quadradinhos para esse lado, tá? Você vai multiplicando, triplicando cada lado. Simples, né? Letra C, ainda na mesma malha e mantendo a mesma forma do polígono, você vai desenhar outro polígono, agora reduzindo a medida, a quantidade de lados de quadradinho que compõe cada lado. E compare com o polígono original. Compare também os dois polígonos construídos entre si, do menor para o maior. Agora, você vai reduzir a metade, tá bom, gente? É bem interessante, é uma atividade bem legal, bem fácil, que vocês podem resolver aí no caderno de vocês, tá bom? Quando você for fazer a letra C, você vai fazer de acordo com esse aqui, tá? Você não vai fazer a letra C de acordo com a B, não, tá? Você fez a B, deixa a B lá. Aí vamos para a C. A C você vai observar novamente esse aqui. Qual é a metade de 3? A metade de 3 vai ficar como? Vai ficar aqui a metadezinha, né? De 1 aqui. Aí é bem interessante, você vai ter que fazer uma continha, tá? Nós sabemos que a metade de 3 vai ser 1,5, né? Então, no caso, vai ser um quadradinho mais a metade desse quadradinho, né? Aí, a mesma coisa você vai fazer no 5, a metade de 5, 2,5, né? Então, você vai fazer 2 quadradinhos mais a metade de um quadradinho, tá? É bem interessante, bem fácil, bem simples, tá, pessoal? Eu espero a atividade de vocês e que vocês tenham compreendido, tá bom? Mandem lá na plataforma, participem, que é muito importante a participação de vocês, tá bom? Um abraço, bons estudos!